Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é enrijecimento. Na criação, tudo é movimento. E o movimento, quanto mais próximo da luz, mais forte ele é. Da luz primordial, da luz de Deus. Quanto mais distante fica, o movimento é mais lento. Fica fácil assim da gente observar na Terra, onde recebe mais incidência dos raios solares, é mais quente. Onde recebe menos incidência dos raios solares, podemos observar assim que é mais frio, mais distante e praticamente não tem vida. A mesma coisa acontece dentro de nós. Com o funcionamento do nosso corpo é o mesmo procedimento. A gente vai observando assim na velhice, vai ficando enrijecido os extremos. Os dedos, a pessoa que tinha habilidade de trabalhar com agulha já não sente mais agulha, não tem mais habilidade. A pessoa já não tem mais aquela condição de poder contar com as pernas. Mas tem o enrijecimento dos conceitos. Aqueles ensinos que Jesus trouxe, possibilitando assim que o ensino pudesse trazer uma clareza para os espíritos humanos. Esses ensinos fizeram com que se tornasse uma religião. Nós sabemos assim que para a pessoa ter um anseio, quando tem um anseio para receber um auxílio, ela tem que fechar a porta do quarto dela. Então não é na religião. Com isso nós vamos aceitando, não vamos fazendo uma reflexão daquilo que vai ser bom para a minha existência. O enrijecimento, ele se encontra em todas as coisas, porque tem o pecado hereditário, que é aquela condição bem importante assim que nós recebemos dos nossos pais, o atrofiamento do cerebelo, e nós recebemos o cérebro mais desenvolvido. A atuação do cérebro trabalha assim para as coisas da matéria grosseira. E é bem interessante, porque todo cientista, todo pesquisador trabalha na matéria grosseira, não trabalha o estágio anterior que antecedeu a matéria grosseira. Fica bem fácil assim da força que tem uma semente. Pode ser uma árvore super grande, mas uma semente daquela árvore já tem a condição de tornar-se uma árvore como aquela. O que antecede, nós não trabalhamos. A mesma coisa também, nós não trabalhamos naquilo que temos. Qual foi o procedimento que tivemos para ter aquilo? Nós não fazemos essas observações. Que foi através dos nossos pensamentos, que foi através da nossa fala. Para as coisas materiais, uma ou outra pessoa faz a referência. E ela vai trabalhando dessa forma. Mas para as coisas do espírito. Então a pessoa tem que lembrar assim, que precisa das coisas do espírito, porque a vinda do espírito humano na matéria é fazer a ligação com as coisas da matéria fina, com a matéria grosseira, as coisas do espírito, com a criação. Então a nossa finalidade seria assim, melhorar o ambiente que nós temos, que nós nos encontramos. Essa seria a finalidade. Cada um é responsável por si. As coisas da matéria grosseira, fica bem fácil assim da gente ir observando o que traz para cada um. Cada um é que tem que ir observando qual é o procedimento que ele precisa de ter, com o seu propósito, com a sua dedicação, e observar assim que a pessoa pode ter um propósito, mas ela tem que ver se aquele propósito vai ser bom para a vida dela. Não é somente realização daquele propósito. Então essa outra força de ver se vai ser bom. A mesma coisa acontece sobrecarregando um filho com as informações escolares. A gente vai confirmando assim que muitos e muito mais ainda, aqueles que sobrecarregaram com as informações escolares, quando entra na condição de tornarem-se profissionais, não são os melhores. Já foi confirmado assim. Então o que acontece? Para o espírito não foi feito nada. O enrijecimento tira também a bondade. Porque primeiro entra a prepotência.
Primeiro entra a vaidade, depois entra a ganância. Então a pessoa vai desequilibrando, fica sem referência do que vai precisar para ela. Porque todas as coisas fica bem fácil assim da gente ir observando, que tem um limite. Então a pessoa pode fazer um estoque de alimentos, mas pode acontecer dela adoecer e ela não poder comer nada daquilo. O que serve para ela? O que serve para a nossa vivência? Enrijecimento é essa condição de não fazermos uma observação do que serve para a minha vida e o que eu vou levar, porque tem aquela condição bem importante da ligação do espírito com a matéria fina e com a matéria grosseira. Então tudo que nós fazemos são acúmulos para a matéria grosseira. Aquela condição bem importante assim, da pessoa achar que ela pode falar que vai dar certo. A pessoa só pode falar quando ela tem o saber. Por ela ter visto, não quer dizer que ela agora tem o saber. É bem importante assim essa diferença, porque vimos não quer dizer que eu posso falar sobre aquilo. Porque me falaram não quer dizer que eu posso repetir aquilo que foi me falado. Eu só posso falar sobre algo quando eu tenho um profundo conhecimento. Nós vamos caminhando assim pela vida. Eu ver não quer dizer que eu sei. Então nós vamos fazendo assim um atrapalho conosco mesmo, uma falta de naturalidade. Nós vamos usando a expressão nós. Não vamos qualificando como é que eu me encontro junto a esses que estão usando a expressão nós. Isso é um enrijecimento. Então cada pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de ter material para ela, porque nós sabemos assim que sempre procuramos companhias da moradia, companhias do ambiente de trabalho, conhecidos. Dificilmente nós fazemos um trabalho de como eu me encontro, porque fica bem fácil assim da gente ir observando quando a pessoa encontra-se naquela condição de largar o corpo de matéria grosseira, encontra só. E é bem interessante, porque tem um respeito, respeita-se aquele corpo que se encontra nesta fase, tem a hora para visitar, se a pessoa se encontra na moradia, não procura atrapalhá-lo. Então o que acontece? O material que esse precisaria de ter, a substância dentro dele, porque agora todas as coisas externas não existem mais. E quando se encontra numa fase mais adiantada, a pessoa não se reconhece, ela pergunta quem é ela, e ela também não reconhece aqueles que se encontram nas suas proximidades. Então a vida precisaria de ser aquela condição bem importante assim, de trabalharmos para o espírito. Aquela condição que nós recebemos do atrofiamento do cerebelo, que é o cérebro, que é para as coisas de matéria grosseira se encontra mais desenvolvido, é justamente por isso. Porque não trabalhamos para as coisas do espírito em todas as épocas, porque aqueles que têm filhos pequenos estão querendo só as coisas externas para ele. Tanto é que é bem comum assim que estão querendo que ele relaciona, que ele tenha uma vida social. Não tem importância com quem. Se aquela família tem costume bom, se aquele com quem esse vai ter a vida social tem um costume bom, usa palavras adequadas, não estão querendo só essa condição externa. A substância interna do procedimento, da nobreza, da polidez, da bondade, da coerência. Não fazemos esse trabalho. Fazemos o trabalho de sempre apresentarmos junto aos outros. Se nós estamos apresentando conforme os outros determinaram o jeito das vestes, tanto é que fica bem fácil assim, a pessoa vai fazer uma recepção, tem uma comemoração naquela recepção. Para tantas pessoas, ela determina o tipo das vestes, que é mais comum assim em casamentos, em festas de aniversário, o jeito que aquelas pessoas terão que comparecer àquela reunião, àquela comemoração. Então a individualidade,
Não temos, vamos aceitando, não questionamos. Então essa acomodação, essa aceitação que nós fazemos, que nós temos, enrijecimento é isso. Então a pessoa tem que lembrar assim, que para ela voltar para a pátria do Espírito, ela tem que conhecer suas palavras, tem que ser econômica com suas palavras. Temos que saber que as palavras têm uma força conforme elas foram criadas. Então, conforme a pessoa está usando, ela pode usar, mas tem as consequências. Fica bem fácil assim, dois jovens, um fala determinadas palavras, o outro o agride. Numa fase maior, o outro revida com palavras semelhantes, e se não há uma interferência, tem ali uma disputa física mesmo. A nobreza. Ninguém nunca brigou pela nobreza. É bem interessante essa questão. Só pelas coisas degradantes, que nos leva para o precipício, para as regiões das trevas. E as pessoas pensam assim que nós teremos a oportunidade. Nós temos que lembrar dos ensinos de Jesus. Não trabalhamos nos ensinos de Jesus, as orientações que ele nos deixou, possibilitando assim que se refletíssemos sobre os ensinos dele, nós estaríamos numa condição melhor, seríamos melhores. Tem um ensino dele que fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é o ensino que ele deixou, mas fizeram dos ensinos de Jesus religiões. Nós vamos aceitando. E é bem importante. Não é morar como um eremita, não é nesta condição. Viver como os outros, mas com a minha individualidade, com o meu propósito, respeitando aquele meu semelhante, consequentemente, ele não terá um espaço para intrometer no meu espaço. Mas se eu não o respeito, então fica aquela familiaridade. A familiaridade, e as pessoas pensam assim que a família evolui. Não evoluímos, porque quando um elemento da família quer sair daquele meio, eles o traz para o meio deles. Mas quando ele se encontrava no meio deles, nenhum nem olhava para o seu rosto, não via aquilo que estava passando no seu rosto, o seu anseio, a sua busca, a sua maneira de ser, as suas palavras sábias. Aí então ele quer sair do meio deles, aí todos querem trazê-lo de volta. Então a família é assim, os conhecidos são assim. Nenhuma pessoa pergunta, quero aprender com você, quero evoluir também, quero compreender a vida. É assim nós somos. Mas a responsabilidade é individual. Do jeito que aquela criancinha chegou nessa terra só, nós também vamos sair dessa terra só. Agora aquela condição boa que nós precisamos de fazer a ligação da matéria fina com a matéria grosseira, do espiritual com a matéria grosseira, possibilitando o nosso espírito atuar. E nós vemos assim que quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nos apresenta instantes de lucidez. Então esses instantes precisam de serem ampliados, porque a pessoa teve uma ideia de um trabalho que ela precisa de executar. Aqueles que são mais perceptíveis falam assim, eu preciso de anotar imediatamente, senão eu vou esquecer. Aqueles outros que normalmente aprendem durante o sono, acorda de madrugada e já tem a solução daquilo que ele precisa, mas ele escreve, porque ele sabe assim que a memória da matéria grosseira é muito falha. A memória das coisas de matéria grosseira vai sobrepor esse instante de lucidez que a pessoa teve para a solução daquilo que ela precisa. Essa solução a pessoa foi buscar numa parte mais alta da nossa existência. Quer dizer que possibilitou o espírito manifestar. Essa condição boa assim que muitos têm, precisamos de valorizar e precisamos de observar antes de termos essa lucidez, como é que estávamos procedendo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, como nós estávamos conversando conosco, porque nós conversamos conosco.
a gente vai desenvolvendo um monólogo conosco mesmo e a gente vai dando a definição. Quando é descendo, fica bem fácil assim da gente ir observando que a pessoa muda a expressão do rosto e muitas vezes fica parecendo um monstro. Então aquelas referências assim, quando fazem retrato falado, que a gente olha e depois a gente pensa assim, mas não tem nada a ver. Mas como a pessoa apresentou para aquele que está fazendo o relato do retrato falado, ele apresentou assim, como um monstro. Ele veio com as influências das regiões das trevas. Para melhorarmos o nosso ambiente, para termos a condição desse ambiente irradiar para distâncias mais longínquas, então nós temos que conhecer as palavras, temos que conhecer os ensinos e temos que lembrarmos assim que somos impotentes diante das situações que nos apresentam e que somente com a força que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é que podemos sair da situação em que nós nos encontramos. Porque nós é que temos que sair da situação, é dentro de nós que se encontra tudo. Então, aquela condição do pecado hereditário quer dizer assim, a criança já vem com o cérebro maior. O cérebro é que cuida da parte de matéria grosseira. Cabe ao adulto não sobrecarregar essa criança com muitas informações escolares. Não adianta, a pessoa perde a bondade, perde o coerente da vida e fica propenso a receber qualquer informação e seguir aquelas informações, sem verificar que aquele que está dando as informações não apresenta um saber, e é bem importante. Por ter frequentado o banco de escola, não quer dizer que a pessoa é sábia. Ela é um erudito, não é sábio. Então a pessoa tem que ser muito cuidadosa, assim, na sua vida, de fazer a diferença. O erudito, ele tem sempre a prepotência. Ele tem sempre dentro dele aquela condição que ele julga que ele pode fazer. E assim, aqueles que ficam sob sua influência, acham que também podem fazer. E é bem grave assim, porque os que comportam assim, perderam aquela condição bem importante da consideração com o seu semelhante. Eles passam por cima. Então, aqueles que não fazem parte do seu grupo não têm nenhum valor. Esquecemos que o ser humano é um indivíduo na criação e que todos se encontram aqui para ter a evolução. E quando nós melhoramos a nossa maneira de sermos com as nossas irradiações, também evitamos muitos males, porque do jeito que o mal propaga, também o bem propaga. Temos que fazer esforço para melhorarmos, porque a pessoa passa a ter a compreensão. Por ter a compreensão, ela não é omissa, não é alheia. Com isso, ela vai desenvolvendo o seu ouvido e vai vendo a intenção daqueles com quem ela convive. E fica bem fácil assim de observar que no tom da nossa voz encontra-se a intenção daquilo que a pessoa está falando. Então nós passamos a conhecer as palavras. E o que acontece? As palavras constroem. Então, num período anterior, podemos ter usado palavras que destroem. E também nós temos que lembrarmos das leis que o Criador instituiu. Quer dizer assim, que aquilo que plantas, hás de colher. Do jeito que a pessoa vai ter que colher, eu também terei que colher. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para ter uma colheita melhor? Então, melhorar a minha maneira de ser. É a vida toda, não é para um período. E toda época a pessoa tem que lembrar assim, ela é importante somente para ela. Fica fácil assim de ver na moradia. Quer dizer que se tem a comida, se tem a bebida, tem aqueles que frequentam. Se tira a comida, se tira a bebida, não vão frequentar. Se fica sem saúde, também não vão frequentar. Então o que a pessoa vale? Vale aquilo que ela está possibilitando. Temos que ter um treinamento de estudar mais vezes o livro Na Luz da Verdade, de ficarmos mais tempo impregnados com essa frequência boa. E é bem importante assim. Tem um ensino que fala assim que por tuas obras te reconhecereis.
Quer dizer que a pessoa fala, mas se ela não conhece a palavra, independente de qualquer coisa, ela vai ter que colher aquilo que ela falou. Ela pode estar fazendo uma obra, mas a intenção daquela obra quer dizer que ela vai colher. Então a intenção está na maneira, que é bem simples assim. A pessoa deu um presente para um outro e aquele que recebeu o presente não está usando conforme aquele presente precisaria de ser usado. Então aquele que o presenteou reclama porque ele não está usando daquela forma. Fica bem fácil assim de saber que ele não presenteou, ele emprestou. A obra dele foi com a intenção de emprestar. Caberia a ele ver se o outro tem o merecimento ou tem o conhecimento para usar aquele presente que ele está possibilitando. Então a vida é assim, muito simples. Mas para essa simplicidade, precisamos de ter o conhecimento de como nós somos e o conhecimento daquele que vai ser presenteado. Então trabalhar. Tem um ensino que fala assim: ora e trabalha em ti. Quer dizer que eu preciso de me conhecer, eu preciso de ver o procedimento que eu estou tendo. E quando eu trabalho comigo, fica fácil da gente observar o trabalho que eu posso possibilitar para uma outra pessoa. Quer dizer, se eu não trabalho comigo, como é que eu posso fazer um trabalho bom com a outra pessoa? Então a vida vai nos apresentando assim, esse caminho. Nas coisas pequenas a gente vê assim que tem uma significação. Quando faz um alimento, prepara um alimento para a criança, aquele adulto, normalmente ele experimenta aquilo que foi preparado. Normalmente ele vê a temperatura daquele alimento que ele vai dar para aquela criança. Isso é físico. Quer dizer assim, num período da vida daquela criança, aquele adulto tem esse cuidado. Mas esse cuidado, esse adulto também precisa de ter com ele. Qual é o procedimento que eu estou tendo comigo? Porque a minha referência teria que ser a minha pessoa. Se eu quero ter um trabalho bom, eu primeiro tenho que fazer comigo. Enrijecimento. Toda época temos que lembrar assim, que distante da luz tem o enrijecimento. Nas proximidades da luz primordial, o enrijecimento não existe, porque a intensidade da luz possibilita um maior movimento da luz de Deus. Como nós nos encontramos distante da luz, porque o trabalho que foi nos possibilitado assim do cérebro com o cerebelo seria esta condição bem importante assim do equilíbrio. A gente vai observando assim que para todas as coisas na vida tem um equilíbrio. Então a pessoa vai fazer uma atividade física, o profissional orienta na proporção do equilíbrio. Se nós temos um cérebro que está mais desenvolvido, então tem o desequilíbrio do cérebro que trabalha com a intuição, que trabalha com as informações do espírito. Então nós tínhamos que fazer essa diferença das coisas de matéria grosseira e as coisas para o espírito. E observando no nosso trabalho, na nossa vida diária, no nosso relacionamento, como nós somos conosco. Esse é o trabalho do espírito. Porque a criança já nasce na condição de poder fazer, de subir, de descer, de querer imitar um outro maior que tem uma determinada profissão, na condição de matéria grosseira, mas na condição de ser nobre, polido, coerente, colaborador na moradia, não temos esse desenvolvimento. Nós sempre trabalhamos assim, na condição de, como se fôssemos maior, destruindo aquilo que é menor. E se nós observarmos assim a história do homem sobre a terra, tem esse comportamento de um povo espezinhar outro povo, de apropriar dos bens de outros povos, porque se encontra numa condição maior. Esse é o trabalho do raciocínio, de aproveitamento da produção agrícola que aquele povo teve, tirar toda a produção agrícola daquele povo
É assim que nosso comportamento na matéria grosseira, das coisas de matéria grosseira, é assim que nós atuamos. Mas nas coisas do Espírito é na bondade, é na compreensão, é naquela condição de respeitar o semelhante, possibilitar uma colaboração com aquele semelhante. Então, a propagação do bem, também precisamos de trabalhar assim. Propagar o bem. Não é somente propagar as coisas que nos levarão para a decadência. Porque se eu aproprio, então eu estou trabalhando de acordo com as trevas. Está faltando para a minha vida os 10 mandamentos. Porque uma apropriação é roubar. Então, a falta do conhecimento dos ensinos. Quando a pessoa caminha na criação, ou ela tem uma opção de ir para a luz, com a nobreza, com a polidez, com a bondade, com a elegância, ou ela caminha para as trevas, a cobiça, apropriar, espezinhar, tirar a qualidade do outro. Cada um é que tem que ver o caminho que ele quer, para ele voltar para a luz, para ele diminuir o seu procedimento de enrijecer. Então tem essa condição bem importante assim, né? O enrijecimento, ele acentua se a pessoa trabalha ausente da luz. Porque trabalhando nas proximidades da luz, o calor é mais intenso. Então a pessoa tem a esperança, tem o carinho, tem a compreensão. Uma compreensão não é uma aceitação. Porque a professora compreende que o aluno está tendo limitação para assimilar as informações escolares. Em épocas anteriores e mesmo em épocas atuais, ela providencia uma maneira, quando possível, de auxiliar esses que se encontram com menos qualidade, de assimilar as informações escolares. Então, na nossa vida diária tem essa referência, compreender direito os ensinos. Então, toda a época da nossa existência tem o trabalho da matéria grosseira e tem o trabalho dentro de nós, compreender os ensinos. Temos que lembrar assim, se tem a compreensão dos ensinos, tem a nobreza, tem a bondade e tem a esperança dentro daquele que compreende os ensinos. Então, mais próximo da luz de Deus, se nós queremos retardar esse enrijecimento. Se nós descuidarmos, então nós vamos distanciando da luz de Deus. Então o que acontece? Não teremos como ser auxiliados. Para nos tornarmos compreensíveis com os ensinos, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que esforçar-se. É de dentro que tem que ter a transformação. Essa condição bem importante assim, das coisas ligadas à matéria grosseira, fazer a diferença do que precisa ser ligado à matéria grosseira e do que precisa para o espírito. Então não adianta uma pessoa querer acúmulo da matéria grosseira se ela não trabalhar para o seu espírito. Distanciou da luz, entra também o enrijecimento interno, a diminuição da saúde, entra a diminuição da nobreza, da polidez, da coerência. Então nos esforçarmos para compreender direito os ensinos. Então é um trabalho individual e esse esforço é a vida toda para compreender os ensinos, para compreender aquilo que vai dar uma sustentação dentro dela. É ela mesma que tem que fazer esforço para aproximar-se da luz. Distanciou da luz, então distanciou dos ensinos. Cada um é que tem que ter esse cuidado. Voltar para a pátria do espírito tem que ter uma mobilidade dentro dela.